João Fonseca conquista a vitória e está na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati para desespero dos haters. Toma essa, Claudião, toma essa, Claudião. Agora não adianta, agora tem que comentar aí. Falou que perderia fácil na primeira rodada e já estamos na terceira rodada. E o pós-jogo do Auge das Quadras muito especial pra gente falar sobre esse jogo, todos os detalhes do jogo, que houve desistência aí, o Fokina acabou se retirando, mas isso não tira de forma alguma os méritos da vitória do João, que foi muito resiliente e conseguiu se segurar no jogo. Então, vídeo de hoje pra gente fazer esse pós-jogo e a saga de Cincinnati continua. João Fonseca está na terceira rodada, então seguimos aqui, ó, estamos com a luzinha verde, ó, luzinha verde, mais uma vitória de João Fonseca, que soma aí mais 20 pontos, se eu não me engano, 20 ou 30 pontos, acho que é 20 pontos, e começa a escalar bem o ranking aí na próxima rodada, ainda sem adversário definido. O João chega com mais moral e vamos lá para o pós-jogo mais especial do YouTube. O que vocês estão fazendo aqui? Aguardando o melhor pós-jogo do YouTube. Realmente, o pós-jogo do No Auge das Quadras é o melhor que tem. Ai, meus amigos, como é gostoso a gente fazer um pós-jogo após uma vitória e em cima de um top 20, né? Como eu disse, muita gente desacreditando do João Fonseca. Não fez uma boa partida, ele mesmo no pós-jogo, na entrevista, disse isso. Inclusive, a gente vai colocar a entrevista aqui em primeira mão pra vocês. O jogo acabou agora, a gente já subiu tudo rapidinho aí pra gente conversar sobre esse jogo. Vamos colocar a entrevista e depois a gente fala sobre o jogo aí dessa vitória do João Fonseca. Congratulations, unfortunate for Davidovich Fokina, but overall, how do you feel like your performance was today? Assim, um bom jogo, primeiro set muito duro para os dois lados, teve duas quebras ali um pouco nervoso dos dois lados, e depois cada um foi sobrevivendo com o seu saque, até que ele conseguiu me quebrar, e bom, ele teve para sacar e eu consegui jogar bem, no tie-break ele levou a melhor. Já no segundo set ele começou me destruindo, conseguiu jogar muito bem, impondo um ritmo muito agressivo e sólido, enquanto eu estava cada vez mais motivado, e ali no 4-0 fiquei mantendo no jogo, mantive no jogo, quebrei ele, me deu uma motivação a mais, então segui firme, acreditando. Ele foi abaixando o nível e já no 5-4, quando eu acabei ele para sacar, ele acabou se retirando, é uma pena, eu desejo a ele tudo de melhor para toda a carreira. Eu sei que o Fokina é um bom jogador, uma boa pessoa, então, bom, espero que eu consiga jogar outras partidas com ele e melhores para ele. Congratulations. Tá aí a análise do João, né? Ele fez a entrevista em inglês e depois em português. Em português ele até deu uma resumidinha do que ele falou em inglês, mas a gente vai repercutir isso também. Mas a gente tem que falar desse jogo, que foi um jogo meio maluco, né? Um jogo onde acredito eu que muita gente já tinha até desistido. E eu lembro bem quando tava 4-0 pro Fokina no segundo set, 30-0 no saque, teve um torcedor que gritou lá: "Eu acredito! Eu acredito", sozinho, ninguém acompanhou ele. Eu falei, nossa, o cara tá sozinho nessa, mas foi um visionário, porque o João conseguiu a virada, e méritos pro João nessa virada, tá? Independentemente do Fokina estar machucado, não estava bem fisicamente, inclusive era uma coisa visível do Fokina, e eu tenho alguns pontos para falar sobre isso, principalmente em relação a escolha tática do João no primeiro set. O próprio João disse, né, que não estava bem no jogo, mas eu acho que muitos da derrota do João no primeiro set foi por escolhas, não foi tanto pelo desempenho técnico, né? Vamos lá, 7-6 pro Fokina no primeiro set, 4-0 no segundo set pro Fokina, o João virou 5-4, quando ele ia sacar pro set, o Fokina acabou desistindo, então acabou sendo uma derrota do Fokina, acabou se retirando mais uma vez, ele já tinha se retirado no torneio anterior. Teve uma sequência enorme nas últimas semanas aí de jogos. O Fokina tá na melhor fase da carreira. O João venceu hoje um 18 do mundo. E quando o cara se retira, não significa que a vitória não teve mérito. Muito pelo contrário. Se o João não tivesse permanecido no jogo e sido decisivo, né, nos games que ele quebrou o Fokina, principalmente no 4-1, com certeza o Fokina teria fechado o segundo set, teria se recuperado aí 2 dias para se recuperar e tá tudo certo. Não é porque ele saiu da partida porque ele teve um problema sério, não. Foi questão física mesmo, ele sabia que ele ia perder o segundo set e que ele não tinha chance de ganhar o terceiro. Inclusive, a gente no nosso clube de membros, no nosso grupo do WhatsApp, ferveu hoje o grupo, hein? Teve gente que saiu do sério lá, a gente tava falando desde o começo. Fokina não tá bem fisicamente, Fokina tá estranho, Fokina não tá correndo. E aí vai a primeira análise desse jogo, antes da gente colocar aí os números, foi em relação às escolhas do João, né? O João começou muito bem,
confirmou de 0 o seu serviço, depois quebrou o Fokina, fez 2-0, o Fokina nesse primeiro game de saque não acertou um primeiro saque, e aí o João foi quebrado logo em seguida. E essa quebra no 1-2, né, do Fokina, ela mudou completamente até a questão mental do Fokina. A gente vinha falando no pré-jogo que o Fokina tem muitos problemas de instabilidade, inclusive fizemos aquela artezinha ali com os pontos fortes e fracos, né? Bateu bastante do que a gente escreveu ali, porque o Fokina é um cara instável emocionalmente e principalmente em pontos de pressão. Mas por que que ele vibrou muito? Quem viu o jogo deve lembrar. Quando ele quebrou o João, ele deu um berro, um grito logo no começo do jogo. E por que que o cara comemorou tanto logo no começo? Porque claramente o Fokina não estava 100% fisicamente e na cabeça dele ele tinha que ganhar de 2-0. Então se ele perdesse o primeiro set, para ele ter que fazer uma reviravolta para ganhar de 2-1, ia desgastar muito, ele não ia aguentar. Então claramente ele não estava bem. E ele estava alguns pontos, ele, né, respirava, parava, esperava. Então eu acho que faltou um pouco também olhar pro adversário, né? Porque o tênis não é só o nosso jogo, aliás, não é o nosso jogo, é o jogo do adversário. Você tem que analisar o que está acontecendo do outro lado. O João sacou muito bem nesse primeiro set, mas muito bem mesmo, fez vários aces. Eu vou até olhar quantos aces. Ele fez 7 aces nesse primeiro set e estava se resolvendo muito no saque, né? O Fokina não estava bem nas trocas no primeiro set. Então o que acontece? O João acabou errando bastante, né, no 7-1, e acabou sendo, na verdade eu falei 7, não, ele fez 5 aces, ele fez 7 aces no jogo, 5 aces no primeiro set. E o João acabou errando muitos erros não forçados, foram 23 erros não forçados no primeiro set. Então, o que acontece? O João a estratégia dele, na minha opinião, estava correta, de ser agressivo, inclusive a gente falou isso no pré-jogo, que ele tinha que ser agressivo com o Fokina, ele tinha que tomar a iniciativa dos pontos, não alongar trocas e tudo mais. Só que a partir do momento que você olha para o adversário e o adversário está mal fisicamente, e dava para ver, era nítido que o Fokina não estava bem. Talvez o certo ali seria, você estando até na frente do placar, joga mais umas trocas mais longas, faz o cara jogar, faz o cara pensar, putz, eu vou ter que correr muito pra ter que ganhar esse jogo. E na minha opinião faltou esse feelingzinho do João. O que aconteceu? O Fokina foi levando, né, todo mundo confirmando seu saque, e no 4-5, no 4-4 o Fokina quebra o João, saca pro set, é quebrado, o João faz 6-5, e aí o jogo vai pro tie-break, e no tie-break, na minha opinião, o João não foi bem tecnicamente. Muitos erros não forçados no tie-break. Foi, por exemplo, o Fokina abriu 3-0 com 3 erros não forçados do João. E o próprio João, né, admitiu isso na entrevista pós-jogo, que tecnicamente ele não foi bem, mas talvez se ele tivesse feito o Fokina jogar mais nesses pontos de pressão, com certeza ele teria levado o primeiro set e o segundo set. E aí vem acontecendo uma coisa com o João, que é uma queda de energia quando ele perde o tie-break, né? Ele perde o tie-break do primeiro set, entra com energia baixa no segundo set, e aí o Fokina engole o João, jogando bem. Aí o Fokina começa a jogar bem. Por quê? O tênis, como a gente sabe, o mental, ele interfere no físico. Então o Fokina ganhou moral, ganhou confiança, e aí ele começou a não perder mais as trocas, abrindo ali 4-0 com 2 quebras, e aí depois o João conseguiu a virada. E quando o João, é engraçado que quando o João quebra o primeiro game do Fokina para fazer 4-1 ou 1-4, você vê claramente no rosto do Fokina que ele sente demais, porque ele imagina que o João pode chegar, e aí sim, eu queria falar, aí sim, méritos totais do João, por ter se mantido no jogo, por ter tido resiliência, por ter visto que o adversário estava... Aí no segundo set ele enxergou. No segundo set ele enxergou mais, ficou mais claro que o Fokina estava mal fisicamente, e aí o João foi muito inteligente, extremamente inteligente, aí ele botou mais a bola na quadra, não arriscou tanto, e a gente vê isso em números, né, porque se eu falei que o João teve 23 erros não forçados no primeiro set com 11 winners, no segundo set ele faz os mesmos 11 winners com 13 erros não forçados. Então você já viu que ele melhorou tecnicamente, mas também é notável que o Fokina não estava querendo trocar a bola, e o Fokina errou bastante. No segundo set o Fokina errou 13 não forçados, e no primeiro acabou errando 15 não forçados, ele foi mais equilibrado ali. O Fokina é um cara instável, e o João aproveitou muito disso, então uma grande vitória do João. Quando a gente analisa aqui os números, a gente vê que a porcentagem de primeiro serviço do Fokina foi muito abaixo, 47 contra 65 do João. O resto foi bem parecido, né? Servindo e retornando, os jogadores foram parecidos, até com notas parecidas. Pontos de retorno no segundo serviço, muito equilibrado também, 50 pro João, 52 pro Fokina. Breakpoints convertidos também, os dois converteram muito,
5 de 7 pro João, 4 de 6 pro Foquina. E olha só, esse return rating dos dois, se eu não me engano, é top 5. O site da ATP tá bugado, não tá aparecendo a tabela ali de return rating, mas pelo que eu me lembro, esses números aí é top 3, top 5 da ATP. Então os dois retornaram muito bem o saque. Você vê que foi um jogo equilibrado, como era de se esperar, né? A gente colocou aqui, Foquina era favorito, mas não era tão favorito assim. Eu vi gente comentando que o Foquina era 80% favorito. E no jogo de tênis, você não tem que ver só a qualidade técnica do jogador, você tem que ver as condições de jogo e as condições físicas e mentais e técnicas do jogador. O Foquina tem essa questão mental, o Foquina tem a questão física e, obviamente, isso tudo tem que entrar no pacote. O João estava muito bem? Claro que não. Ele não fez um primeiro jogo muito bom, mas melhorou no segundo e terceiro set. Hoje, mais uma vez, ele não foi muito bem, mas o Sinner, meu amigo, o Sinner foi campeão de Wimbledon com o abandono do Dimitrov, quando o Dimitrov estava amassando para fazer 3-0. Então o tênis também tem isso. O tênis também você tem os dias em que a sorte está do seu lado, que o adversário se machuca, que o adversário tem que sair do jogo, e aí você pode ganhar moral, pode ganhar confiança, e queira ou não, estamos na terceira rodada de Cincinnati. Então meus enormes parabéns pro João Fonseca, e um chupa pros haters também. Agora, O que vocês estão fazendo aqui? estamos aí para a terceira rodada, muito provavelmente para enfrentar o Flávio Cobolli. É óbvio, né? O jogo tá acontecendo agora contra o Otmani, o Cobolli é favorito, e o Cobolli a gente já sabe bem como é que é o estilo de jogo, vai ser um jogo duríssimo se for o italiano. Vamos dar uma secadinha aí, não sei se vai dar certo, mas vamos dar uma secadinha para o João, quem sabe, pegar um adversário menos difícil do que seria o italiano. E claro, hoje sábado, amanhã é Dia dos Pais. Amanhã é Dia dos Pais, tem pré-jogo sim, senhor. Faremos o vídeo de pré-jogo para a terceira rodada de Cincinnati. Então, se isso não merece a sua inscrição, se uma vitória do João Fonseca do jeito que foi, calando o hater e com luzinha verde, e ainda vídeo no Dia dos Pais não merece a inscrição, aí é melhor eu desistir logo, né? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Parabéns, João, e até mais.